Olha, vai ter Bolsonaro agora chorando. Por quê? Porque a campanha que fizeram contra a Janja deu completamente errado. Eu mostrei aqui essa semana que algumas pesquisas de redes sociais mostraram que a Janja está crescendo muito mais rápido do que a Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Mais do que isso, o engajamento da Janja é maior. Ou seja, o número de curtidas e de comentários nas publicações da Janja é maior do que o número de curtidas e comentários nas publicações da Michelle Bolsonaro. Quando filtrados comentários positivos, a Janja continua ganhando da Michelle. Então os bolsominions não podem dizer, olha, a Janja tem muito comentário porque é gente xingando. Não, filtrando comentários de bolsominions, porque a inteligência artificial consegue distinguir positivo de negativo, ainda assim a Janja tem mais comentários que a Michelle Bolsonaro. Quer dizer, a coisa tá ruim. Só que agora uma outra pesquisa deu aí. Essa foi a pá de cal aí na estratégia de tentar rivalizar Janja e Michelle. Michelle aí derrota monumental. O que aconteceu? Derrota acachapante. A maioria dos brasileiros diz que aprova a Janja participando de viagens e reuniões com o presidente Lula, ou seja, aquela narrativa de que ela é turista, de que ela não tem que estar lá, de que, olha, por que o Lula não vai e mandou a Janja para viajar para ver as chuvas lá no sul do Brasil, por que o Lula vai com a Janja não sei onde, no encontro da ONU, não tem que ir não, tem que ir ele sozinho. Pois bem, essa narrativa caiu por terra. A pesquisa mostra que 49,5% dos brasileiros são a favor da Janja e as viagens com o Lula e só 43% são contra. Então, quem é contra ali são os bolsominions e alguns ali que eles conseguiram convencer. O resto é a favor e alguns não sabem aí, não sabem responder. Então, deu ruim, deu ruim. Para piorar aí pro Bolsonaro, para Michelle e tudo mais, a equipe aí da Janja já anunciou que ela vai fazer mais viagens. Ela vai, se o Lula não puder ir, vai a Janja e ela vai começar a gerar engajamento positivo para o governo. Então, além da estratégia da Michelle Bolsonaro e do PL ter dado errado, ainda temos o fato de que agora por conta da estratégia deles de tentar atacar a Janja e rivalizá-la com a Michelle, agora a Janja tomou gosto por isso e vai realmente começar a produzir conteúdo, ou seja, fortaleceram a Janja em vez de enfraquecerem. E aí, a nova estratégia do bolsonarismo agora está sendo, eu falei isso aqui outro dia, ocupar todos os espaços. Eles sabem o seguinte, não importa se a crítica que eles fizerem à Janja é o Lula, se é fake news ligando o PT ao Hamas, ligando o Lula. Tem uma fake news nova, né? Comenta aí se você já recebeu essa fake news, de que o Lula está recebendo os terroristas do Hamas para atuar no Brasil. Estão soltando isso. E essa fake news, ela nasceu em grupos... Tá ruim aqui a cadeira. Ela nasceu em grupos evangélicos. Está disseminando muito lá. Por quê? Porque o bolsonarismo agora está utilizando a estratégia de fazer tudo começa com os evangélicos. Tudo. Inclusive, as igrejas evangélicas estão virando verdadeiras seitas. É seita mesmo. A realidade é que uma coisa é considerada religião quando tem mais de 500 praticantes. Tem algumas igrejas que são pequenas, que você não tem 500 pessoas ali, você pode chamar de seita mesmo. Seita. Porque ali eles não estão louvando a Jesus. Isso de louvar Jesus ficou para o passado. Isso é coisa do passado. Falar, Jesus Cristo, não. Eles estão ali louvando o que o pastor manda, louvando o Bolsonaro, louvando o antipetismo, louvando agora o anti-Palestina aí, eles estão fazendo isso nas igrejas evangélicas. O tamanho do nível de desinformação é muito grande. Olha, os evangélicos estão acreditando aí que os palestinos, eles todos são terroristas. Eu tô vendo imagens aí de pessoas que estão acreditando até que as crianças palestinas, elas apoiam os terroristas, por isso merecem morrer. O que está sendo disseminado aí, doutrinado na cabeça de muitos evangélicos é o seguinte, no caso da guerra Israel e Palestina, os palestinos merecem todos morrer, mas até crianças, porque depois vão crescer e ser terroristas, então tem que cortar o mal na raiz. É essa maneira que estão plantando nos evangélicos, viu? E sabe o que é o pior? É que esse pessoal que fala que louva a Deus, que tem ali Jesus Cristo, o amor, o ensinamento, aceitou Jesus, esse pessoal passa pano para a igreja sendo destruída, passa pano para criança morrendo, e esse pessoal, para defender o genocídio, é assim, ó. Tem que morrer mesmo antes que cresça. Eu sou contra o aborto, mas nossa, matar criancinha palestina, pô, aí sim, pô, senão vai crescer e ser terrorista.
E se a Palestina lá quiser abortar a filha dela? Não, a Palestina tem que morrer. Ela é a criança. É assim que eles são. Aí o que começaram a pregar agora? A pregar antipetismo. Então, o número de igrejas pregando antipetismo começou a aumentar. Chegou numa coisa praticamente de período eleitoral. Essa semana começou a viralizar um vídeo, eu vou te mostrar aqui o vídeo. Olha esse pessoal que eles estão cantando aqui na igreja evangélica. Agora eu te pergunto, isso aqui é louvar a Deus ou isso aqui é uma seita? Ah, tá, mas pra seita satânica isso aí. É o choro do PT, o choro do PT. Quer dizer, não estão nem sequer fazendo uma música de amor. Não, é pra ver os outros chorarem. É um negócio assim, é o contrário do amor. A gente quer prejudicar. A gente quer o choro do PT. Né? Nossa, vamos aqui derrubar o PT e nós vamos fazer um Brasil bom pra todos. Não, a gente quer ver o PT chorar. É sádico o negócio, é sádico, é sadismo, é prazer no sofrimento alheio. São essas as pessoas de Deus. Eu tenho mais medo das pessoas de Deus, desse Deus aí que tá mais para demônio, do que para uma pessoa que não tem religião, nesse caso aí. Porque olha, você vê aí o que eles estão sendo doutrinados a fazer. Essa musiquinha do choro do PT estava viralizando no ano passado, na eleição. Se alguém tá mais antenado, talvez lembre-se que tinha música bem parecida na época da eleição, e agora tá voltando, né? O choro do PT, o PT vai chorar, não sei o quê, fora as igrejas que simplesmente idolatram Bolsonaro e o bolsonarismo. Só que isso tá parando. O que eu consegui perceber nos grupos evangélicos é o seguinte: tem ali uma certa ode ao Bolsonaro? Tem, mas bem menor do que era antes. Durante o governo Bolsonaro, os grupos evangélicos tinham imagens que eu posso te mostrar aqui, como depois lá de Juiz de Fora, era Jesus, os médicos, Bolsonaro, é um tipo de coisa que eles fazem, ó, Bolsonaro com um terço, aí eles colocam memes assim, ó. Tem umas assim que era o Bolsonaro, essa não é o Bolsonaro, mas enfim, várias delas, ó, tem aqui uma outra, que você vê, aqui ó, tem coisa de monarquia, tem o Bolsonaro, o Bolsonaro num cavalo, aí tem ali ligado à igreja, tudo mais. Então eles têm muita coisa assim. E você vê, nossa, mas ali não é um bispo de igreja católica, se eu não me engano. Pode até ser, eles não estão nem aí. Nem aí. Pode ter Bolsonaro, Jesus, tal. Tem uma que eu não consegui achar agora, que é o Bolsonaro com uma caneta assim e Jesus atrás dele segurando a caneta, segurando a mão dele e tal. Essas imagens viralizavam muito até o ano passado. Esse ano começou a diminuir. Chegou em alguns meses em que imagens sobre a Michelle viralizavam mais do que sobre o Bolsonaro. Ou pelo menos estavam sendo mais disseminadas. Só que agora não. Agora o negócio é mais fake news contra o PT mesmo. O que me leva a crer novamente. Ó, eu sou o primeiro, viu? Eu tô vendo outros canais, outros analistas falando, e ninguém tá falando disso, só o Thiago, tá? Aí quando fala, nossa, o Thiago fala, acontece, ó, nesse caso eu tô falando sozinho faz algumas semanas. O Gabinete do Ódio mudou de composição, mudou aí de formato, porque até então era uma ode ao Bolsonaro. Eles estudaram direitinho a cartilha da propaganda nazista. E quando eu vou falar nazista, não é só porque eles são neonazistas, não. É porque a propaganda nazista e fascista são aí, se você pegar exemplos de governos que conseguiram convencer populações inteiras, praticamente inteiras, a coisas inimagináveis, você vê aí, você pega aí o nazismo e fala, nossa, realmente. Como é que alguém convence tanta gente a tanta barbárie? O que eles fizeram ali para convencer essas pessoas? Se você consegue convencer tanta gente aquilo que foi o nazismo, você consegue convencer as pessoas a qualquer coisa. E aí eles estudaram direitinho como fazer isso exatamente para convencer os brasileiros a tudo que eles queriam. E aí, eles nessa propaganda sabiam que parte disso era fazer uma ode ao Bolsonaro, como se o Bolsonaro é praticamente um semideus. Ele está acima do bem e do mal e acima dos outros humanos. Essa é a impressão que tem que causar. E aí, isso parou. Isso parou. E para quem estuda aí o bolsonarismo, acompanha faz muito tempo, você olha e fala, peraí. Para quem entende de comunicação, você olha e fala, peraí, isso não é normal.
Isso não é normal. Ah, mas é que, Thiago, agora eles são oposição, o foco deles é bater no Lula. Nananina, não. O foco do bolsonarismo é Bolsonaro. Obviamente, bater nos adversários, porque o Bolsonaro, ele usa uma parte da cartilha nazista, que é a seguinte: você precisa ter um inimigo em comum e junta todo mundo contra esse inimigo em comum, mas tem que pintar um herói. Tem que ter o inimigo em comum, que é o mal, mas tem que ter o lado do bem, que é o herói, na cartilha deles. E aí, nos anos 30 do século passado, eu falei até aqui outro dia, o inimigo em comum mais fácil ali na realidade da Alemanha de 1930 eram os judeus. Dava para culpar aí todas as crises econômicas, tudo que aconteceu de errado na Alemanha antes, durante, depois da Primeira Guerra Mundial, dava para o Hitler colocar a culpa nos judeus. E aí foi ali que ele fez, ali cresceu e tudo mais. No século atual, no Brasil, a culpa era do PT, e dos petistas, e dos petralhas, e todos eles. E aí eles fizeram a mesma coisa ali. Obviamente aí tem as proporções e também o tamanho de poder que o Hitler conseguiu ter e que o Bolsonaro conseguiu ter não estão na mesma proporção, né? O Bolsonaro não tinha o mesmo poder. Se tivesse, a gente sabe que faria igual ou pior. O Bolsonaro fazia isso, só que agora não faz mais. Então agora, tem o demônio é o Lula, que é o governo, tá? O PT, o petismo, tá, mas e o herói? Não tem. O que leva a crer o seguinte, mudou completamente aí quem tá administrando o gabinete do ódio. Hoje eu não faço mais ideia de quem seja. Eu sei que em abril o Carlos Bolsonaro desistiu de tudo, ele falou que não queria mais, que não seria mais ele. Desde então ele ainda gerencia as redes sociais do Bolsonaro, mas ele parou de gerenciar ali um gabinete do ódio da maneira que era. Hoje, aquilo precisa de grana, viu? Grana. Sem grana pública fica bem mais difícil. Hoje eu não sei quem é que tem grana aí que está financiando isso tudo e não sei quem são os chefões disso tudo, mas não é mais a família Bolsonaro. É gente que está aí, vamos ocupar a Janja? Vamos fazer isso? Vamos. Mas aqui o nosso foco é bater no Lula, na Janja e não começaram ainda a promover um salvador da pátria. Obviamente, o pessoal nos grupos bolsonaristas e tudo mais são bolsominions, então tem muita coisa pró-Bolsonaro lá, mas você vê a diferença de uma coisa orgânica para uma coisa organizada. Orgânico é aquilo que você tá ali no seu celular, você recebeu uma coisa e falou, pô, legal, compartilhou. Organizado é quando vem uma ordem para muita gente começar a fazer isso, aí você vai ser bombardeado por aquilo, e aí o assunto mais importante do seu dia, porque é isso que você vai receber em todos os grupos, em todos os lugares, vai ser aquilo. Geralmente eles colocam com um ar de urgência, olha, o PT está recebendo terroristas. Aí a pessoa fala, nossa, tem que compartilhar, meu Deus, e é isso. Eles dão um senso de urgência na pessoa, bombardeando a pessoa por todos os lados. Isso não está mais acontecendo. E o pior, quando acontece como quando fizeram com a Janja, não está dando muito certo. A única coisa que deu certo no público evangélico, não vi pesquisa confirmando, viu? Eu vi umas análises de rede bem rasas, muito rasas, que não valem a pena, mas a última deles aí, que eles realmente se organizaram, é para ligar o PT ao Hamas, inclusive aí com fake news alternativas disso, falando que o PT trouxe navios, que o PT negociou com terroristas, que o PT quer trazer esse grupo para o Brasil, que o PT assinou um acordo, citando aí gente aleatória do PT. Você vê que é uma fake news alternativa dessa que ligava o PT ao Hamas. Aí, essa parece a única que está pegando mais ou menos ali entre o grupo evangélico. Fora da bolha, eu realmente, eu não tenho nenhum dado concreto que possa dizer que sim. Então você pode ver que as estratégias deles estão falhando. Agora lembra do seguinte, já o chefão da quadrilha vai preso. A própria Michelle Bolsonaro que tá aí, toda, ela acabou fortalecendo a Janja. Eu acredito que esse pessoal é meio burro. Ela vai continuar algumas semanas aí criticando a Janja ainda e a Janja vai continuar crescendo. Ótimo. Continua, Michelle. Aliás, da próxima fala o nome, tá? Cita o nome, não seja covarde não, de falar, eu tenho vocação para trabalhar, não igual a outra que tem vocação para turistar. Não seja covarde, Michelle. Cita o nome, fala Janja. Fala, que é melhor ainda, que a Janja cresce mais, ganha mais seguidores. É importante ter contas de esquerda com muitos seguidores. Por isso que eu peço aqui inscrição no canal, por isso que eu falo para se inscrever aí nas minhas outras redes sociais. Então, vamos continuar indo para cima dessa galera. A notícia boa é a seguinte, tá dando errado as estratégias deles. Na semana passada, a semana inteira, até agora eu fico pasmo atacando o business. Que loucura. Inscreva-se aí no canal, vamos para cima, falou!